Programa Revista Rural. Oferecimento Rural Flix. Para ver, aprender e se divertir. Queridos parceiros de viagem, a nave Revista Rural já vai partir. O destino, o melhor do agronegócio. Então tome seu assento e confira os principais assuntos de hoje. Galinhas caipiras criadas com muito, mas muito amor. Máquinas agrícolas amigas do meio ambiente. Aditivos alimentares impulsionam o crescimento do gado. Cultivo de abacate ganha o interesse dos produtores. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Rural Flix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente e a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Rural Flix e fazer o seu cadastro. Em pouco tempo, você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você. Já pensou em deixar para trás a vida na cidade e se dedicar exclusivamente à criação de galinha caipira? Pois foi o que o casal Fábio e Renata fizeram. E olha, eles estão bem felizes com a escolha, colhendo bons resultados. Aqui na propriedade, o trabalho começa às 7 horas da manhã, de domingo a domingo. E a galinha caipira encontra segurança e conforto. E além disso, liberdade. Tenho essa granja já há 4 anos, né? Começamos do zero e inclusive vimos uma matéria no YouTube, que foi onde me despertou a curiosidade sobre o assunto. Como já tinha área aqui, a gente decidiu vir de São Paulo para o interior, justamente para focar nessa área de atividade. E começamos com 300 Embrapa, né? Para uma experiência no assunto, num galpão bem pequenininho, bem improvisado. E começamos de pouquinho e estamos aumentando, né? Chegamos agora a 4.000, quase 5.000 aves, raças diversificadas, porque o nosso ramo é ovo caipira. É um ovo diferenciado, um ovo colorido, uma gema e uma clara totalmente diferente do convencional, do sistema convencional. E estamos lutando. Quais são as raças que vocês têm atualmente aqui? Eu trabalho na sua maioria com a raça GLC, que é da empresa Avifran, uma empresa francesa, que é uma raça que ela é diversificada. São galinhas de multicores, galinha preta, branca, vermelha. Então essa raça ela produz ovos coloridos, ovo branco, ovo marrom, creme, verde, oliva. Isso que caracteriza um ovo caipira tradicional. Você vê bastante no mercado bandejas de ovo caipira, mas tudo ovo marronzinho,
que essa raça é considerada Rod. O ovo caipira tradicional mesmo, ele é colorido, ele é diversificado as raças. E a gente optou por essa raça da Avifran. Fora a GLC, eu produzo com a BKB também, que é da Avifran também, só que já é uma raça específica em ovo marrom, para suprir a falta de ovo marrom da GLC. E quais são as vantagens de você ter mais de uma raça? Por que não só uma? Ou por que não continuou com aquela primeira que você iniciou? Basicamente é pelo fato que a GLC não é uma raça de alta produção, ela é baixa produção, porém ela tem um fator muito interessante que são os ovos coloridos, coisa que as outras não têm. O meu foco, o meu nicho de trabalho é o ovo caipira tradicional colorido, então eu necessito dela. Como a produção dela não é muito alta, então eu agrego outras raças que de alta produção, porém são cores estabelecidas, que nem no caso dessa aqui, o marrom. Para quê? Para agregar um pouco mais de ovos na quantidade e diminuir o custo. Porque cada ave consome em média 120 gramas de ração por dia. A ração tem um custo muito alto. Então, por exemplo, se eu tenho 3.000 aves, botando 70% de ovo por dia, quer dizer, os outros 30% estão comendo ração, mas não produz o ovo. Isso agrega o custo em quem produziu. Então eu tenho outras raças que de alta produção, 90%, 95%, eu consigo diminuir o custo do ovo, para não gerar também um preço muito alto para o cliente final. E por mês, qual a média de ovos que vocês conseguem tirar daqui? Em média, com a quantidade de galinha que eu estou aqui, uma média de 100, 110 mil ovos. Em que idade que as galinhas começam a colocar os ovos e quando elas param, que é o momento de fazer a renovação, né? Eu não tenho recria aqui. Eu optei por não ter recria. A primeira, em Embrapa, no caso, eu comprei as pintainhas, fiz um teste desde o primeiro dia até o final do ciclo delas de vida, para me aprender. Porém, eu vi que não compensava. Então, hoje em dia, eu compro de uma empresa que ela compra essas pintainhas da Avifran, por exemplo. Ele cria essas pintainhas até a idade delas virem para cá, que são 18 semanas. Quando essas aves vêm para cá, já vem quase começando a botar. Então, essa fase de recria eu não tenho. É um custo muito alto, não compensa para mim. Tem que ter um espaço diferenciado, profissionais diferenciados, tem vacina, debicagem, uma série de fatores que essa empresa faz para mim. Então ele me manda elas já quase na fase de postura e eu crio elas da postura até o final do ciclo. Vai com mais ou menos quanto tempo? Então, elas começam a botar, na sua maioria, entre 18 e 20 semanas de vida, se conta por semana de vida. Aí elas produzem até 85, 90 semanas de vida. Aí termina o ciclo de postura. Elas entram na muda de pena, então já fica inviável para o produtor de ovo. A galinha em si, ela vive 5 anos, porém, para o comércio, para mim, já não tem mais interesse. Então aí ela é feito o descarte. Então eu vendo para os abatedouros, sou obrigado a vender para os abatedouros por conta de documentação. A galinha ela é rastreada desde o dia que ela nasce até o dia que ela vai para o abatedouro, até a panela do cliente. Além de vender a carne também, principalmente os ovos, vocês também têm outros tipos de renda através da galinha? Por exemplo, vende a cama? Sim. Uma vez por mês é limpo os aviários, então é retirado esse esterco. Esse esterco eu armazeno em sacos e como aqui a região tem bastante plantação de flores, rosa, então o pessoal já compra, já tem os clientes destinados, eles compram por tonelada e faz essa liberação do esterco para eles. E por mês você tem uma noção de quantas toneladas dá? Por mês, em média, de umas 6 toneladas. Quais são os fatores que vocês precisaram desde o início tomar certo cuidado para temperatura, luminosidade, quantidade de espaço por galinhas? Quais são os cuidados básicos de estrutura? Então, como eu te disse, quando a gente começou, eu construí um aviário
bem pequenininho, improvisado, sem experiência, sem técnica. Comprei essas 300 Embrapa para ir começar a aprender. Então fomos fazendo um estudo, tal, pegamos as normativas, contratei uma veterinária. Então aí eu fui começando a descobrir quais os parâmetros que eu teria que ter. Então, basicamente espaço no sistema caipira, tá? Espaço dentro do aviário, no máximo 7 galinhas por metro quadrado. Eu trabalho entre 6, se possível 5, para não deixar muito aglomerado. E em volta, no pasto, que tem que ter o pasto para poder caracterizar a caipira, 2 galinhas por metro quadrado. Então eu tive que fazer toda essa adaptação. Depois disso, tem a questão da temperatura que você disse. Eu optei por telha termoacústica e a famosa sanduíche, né? Que ela evita barulho em chuva e ela reduz o calor, a incidência de calor aqui dentro, que ela é térmica. Outra questão, ventilação. A altura dos aviários, no mínimo 3 metros na tela, para ter ventilação. Outra questão no início que eu descobri, a posição, localização da construção dos aviários, sempre de acordo com o nascer do sol e o pôr do sol. Nunca ao contrário, para que o sol passe por cima dele, não de lado, para que não bata sol dentro do aviário. Outra questão que a gente optou pelo caipira é justamente a questão de soltar elas no pasto, elas ter o hábito delas natural. Isso ajuda muito na saúde das galinhas, no estresse, um monte de comportamento. Ela faz o comportamento natural dela, né? Foi uma questão que a gente optou. De forma alguma, eu iria fazer uma criação convencional, gaiolas. Eu acho isso, assim, um absurdo, entendeu? A galinha nasce e morre dentro daquela gaiola. Então, uma coisa que muda muito o custo do ovo, a qualidade e o custo. Um galpão desse que você está vendo, teria 10 vezes mais a quantidade de galinhas se fosse convencional, porque teria gaiola até no teto. Sim. Entendeu? Então eu tenho uma normativa aqui dentro para ter espaço para elas, para ter pasto para elas. Isso aumenta o custo porque menos ovo por galpão, porém mais qualidade. Então tem uma diferença muito grande. Ovo branco convencional e o marrom convencional é quantidade, não qualidade. O ovo caipira é qualidade, não quantidade. Entendeu? A gente optou pelo caipira justamente pela qualidade de vida das galinhas. Então tem várias normativas. Muita coisa a gente tem que descobrir, o veterinário explica. A questão de vizinho, você tem que ter 5 metros de distância do vizinho, fazer uma cerca, depois outra cerca para o seu aviário. Isso tudo a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Fábio, uma questão de quem cria galinhas assim que tem acesso ao pasto é a possibilidade de colocar ovos fora do lugar. Aqui vocês têm esse problema? Sim, isso é comum, tá? Apesar de eu ter um sistema de ninho semiautomático e a quantidade adequada para elas, mesmo assim, média de 5 a 10% sempre bota no chão, opta por botar no chão. Isso é inevitável. Por isso que eu sempre tenho um colaborador para estar fazendo a varredura no galpão para a coleta desses ovos. Normalmente esses ovos vão mais sujos lá para o entreposto, então são separados e limpos, entendeu? Esse sistema de ninho é um sistema semiautomático. Está programado para até o fim do ano, vai mudar também esse sistema, vai ser automático, vai ser um sistema totalmente diferente. Esse sistema semiautomático consiste no quê? A galinha ela entra aqui, de noite é fechado, para elas não entrarem. Então ela entra, quando ela bota o ovo corre para esse compartimento, para ela não ter mais acesso, não sujar o ovo. Não bicar também, né? Isso, não bicar, não estragar, e o ovo sai aqui bem mais limpo. Uhum. Entendeu? Aí o colaborador faz a coleta e sobe para o entreposto. E tudo isso colabora para o bem-estar delas, né? Exatamente, exatamente. Tanto na quantidade de ninho, quanto a área externa para elas pastarem.
O resultado é assim, galinha bem tranquila? Exatamente, desse jeito, e curiosa. Com foco na saúde das galinhas e na qualidade dos ovos, a produção de ração na propriedade se tornou uma boa alternativa. Sobre a alimentação, como que vocês fazem o balanceamento? É ração, é pasto, os dois? Na verdade a gente faz um misto de ração e pasto. O pasto não supre a ração, tá? O pasto ele ajuda muito na qualidade da gema, principalmente, assim, para desestressar as galinhas e tudo mais, porque elas comem não só a vegetação, como bichinho, pedrinha, então é um ambiente bem natural delas. Porém, precisa da ração. A ração, na sua maioria, é composta do quê? A grande maioria é milho triturado, a famosa quirela, tem uma numeração específica. É o farelo de soja, 46% de proteína. O calcário calcítico, granulado e pó, que é para a parte óssea, né, que é o cálcio delas, que elas necessitam. E também eu estou utilizando o núcleo, que é um composto de vitaminas, sais minerais, que elas necessitam também. Fora isso, agora na época do calor, eu acrescento óleo de soja na ração, numa quantidade determinada pelo veterinário, né? Para que ele é rico em energia e ele dá um sabor melhor na qualidade da ração para elas. No calor elas gostam muito. No frio, no inverno, eu retiro o óleo de soja. Por quê? Porque a tendência no frio é elas comerem mais, por natureza. Então elas podem engordar muito. E a galinha muito gorda ela não bota e magra também não engorda. Tem que ter um padrão. Isso é feito uma pesagem quinzenal delas para sempre ficar no padrão de peso. E sobre a água, como vocês disponibilizam? A água aqui na propriedade a gente tem um poço artesiano que fornece 6.000 litros hora. Tem um reservatório de 10.000 litros que por gravidade desce para os aviários. No trajeto é feito o tratamento de cloro, porque as aves, a água tem que ser clorada. Então a água chega clorada para elas e fresca. Esse controle de cloro e pH das galinhas é feito quinzenalmente. Tem um controle no caderno, acompanhado pelo veterinário, e todo ano é renovado o GEDAV, que é a documentação dos aviários. Todo ano faz a renovação, então é acompanhado com esse caderno de qualidade de água, de vacinas, de visitas, tem todo esse procedimento. A alimentação e a hidratação são princípios básicos para poder garantir a saúde das galinhas, isso a gente já sabe, né? Sim. Mas e para prevenir doenças? Vocês fazem vacinação? Tem algum procedimento de prevenção? Assim, eu tento criar, a minha criação é caipira, não chega a ser um orgânico. A única diferença do orgânico para o meu caipira é que o meu milho ele é transgênico e a soja também. No orgânico, o milho e a soja é orgânico. O resto é tudo igual. Então a gente tem o princípio da seguinte forma: antibiótico de forma alguma. Vacinação é só no período de quando elas nascem até o período que elas começam a botar, que é a outra empresa que faz toda essa bateria de vacinas. Aqui não tem vacina, não tem medicação. Medicação aqui, na sua maioria, é natural. Por exemplo, para verme, a gente utiliza folha de bananeira, o caule da banana. A gente dá muita fruta, verdura, mais para desestressar elas. Então é uma forma assim, mais natural possível. Atualmente, o empreendimento investe R$35 mil por mês para a produção de 25 toneladas de ração. Mas se fosse comprar o alimento pronto, gastaria em média R$50 mil. Aqui eu tenho um misturador, onde eu coloco todos os insumos aqui dentro, milho, a soja, o núcleo, o calcário e o óleo de soja no verão. Depois que a ração está pronta, é abastecido nesses sacos pesado, pois cada aviário tem uma quantidade certa de tonelada. A ave ela consome, na sua maioria, 120 gramas de ração por dia. Então é feito um cálculo de quantas aves tem para ser levado até o aviário. Então aqui é a ração pronta.
já misturada. Então você vê o milho, a soja, esses pontinhos pretos é o calcário calcítico, que é justamente para a casca e para o osso e a pena da galinha. Então aqui é pesado e daqui vai para o aviário 2 vezes ao dia. Renata, a gente chegou agora na fase do entreposto na propriedade, né? Sim. Conta pra gente o que acontece aqui. Então, o entreposto ele é responsável pela recepção do ovo até o produto final embalado. Então, esse óculos, eu recebo o ovo do funcionário, que é externo lá fora, ele não pode entrar aqui dentro, que é um processo mais restrito, onde pela manhã a gente chega, toma banho, troca de uniforme, faz toda a rotina. E uma vez que está aqui dentro, você não pode ir para o ambiente externo. Se fizer isso, retoma todo o processo. Então, eu recebo os ovos que vêm dos aviários lá embaixo. E a primeira coisa que eu faço, lá já foi uma pré-lavagem, uma seleção dos quebrados e descartes. Eu faço a ovoscopia. A ovoscopia, eu consigo ver a qualidade do ovo. Se o ovo não estiver legal, que é muito difícil porque os ovos são frescos, ele tem manchas escuras dentro dele. Aí esse ovo é descartado. Não é o caso de nenhum aí, Não né? é o caso, porque como nós temos assim de 5 a 6 coletas por dia, então o ovo é sempre fresco e a nossa demanda é alta de consumo. Então é muito difícil a gente ficar com estoque. Então o ovo de hoje já vai embora para o mercado, para o consumidor final, sempre tem uma rapidez, não tenho estoque, não consigo ter. E o primeiro seria o segundo passo. Primeiro a pré-lavagem entra e aqui é a ovoscopia. Da ovoscopia, esse ovo ele é transferido para a classificação. Na classificação, antigamente, nós tínhamos um tabulador. Ele tinha 5, 6 camadas, que era jumbo, extra, grande, médio, pequeno. O ovo médio saiu da classificação dos ovos caipira e dos ovos de granja convencional. Então, nós usamos a balança para pesar esses ovos. Ele tem uma medida certa para isso. Uma vez classificado esse ovo, aqui eu tenho o jumbo, que é um ovo maior, que é de 67 para cima. Depois eu tenho o extra, que é de 67 para baixo até 57. Do extra eu vou para o grande e do grande eu vou para o médio. O médio quase não tem mercado, as pessoas não gostam de consumir. Então o carro-chefe é o jumbo e o extra. Daqui, esse ovo já classificado, eu não posso ter aqui nada em papelão, nenhum utensílio com madeira, nada. É tudo inox, plástico, porque ao final do dia todo esse ambiente é lavado. Tem que ser lavado diariamente, janela, porta, revestimento, bancada, banqueta, com uma solução que é diluído com amônia quaternária, para manter a higienização do local. Então, esse ovo, uma vez classificado, ele vem para cá. Aqui é a data da postura dos ovos, né? Que ainda não foi comercializado, que vai ser embalado. Aí usamos geralmente a embalagem acrílico. O que demanda mais são 10 ovos. Esses 10 ovos recebem o rótulo, que já é com registro do Estado de São Paulo, código de barra. E aqui nós colocamos a validade e o dia da postura que foi colhido o ovo, né? Então, uma vez preparado esse ovo, ele vai para outra sala seguinte, que é o estoque final. Da data de postura, quantos dias vai ser a validade final? Em ambiente livre, fresco, aqui nós temos ar-condicionado, 30 dias. Na geladeira, ele costuma ter uma duração maior. Renata, aqui a gente vê o ovo saindo embalado bem limpinho. Afinal, lava ou não lava os ovos? Olha, existe a primeira pré-lavagem lá fora, né, que é para tirar o mais grosso, e em seguida, depois da ovoscopia, ele vem para cá. Ele pode sim ser lavado. O ovo, quando a galinha bota, ele sai com um brilho na hora da postura. Então, o que acontece? Esse brilho é uma proteção que a galinha tem, né, natural, e ele dá
uma validade maior para o ovo. Então, ele não pode ser lavado em água quente, não pode ser lavado em água morna, tem uma temperatura correta através da norma e portaria do órgão que fiscaliza o entreposto, e ele pode ser lavado rápido, sem ser colocado de molho e de maneira nenhuma água quente. Aí ele tem uma validade maior, porque quanto mais você esfregar esse ovo, quanto mais você tirar essa proteção, a casca fica muito frágil e a validade dele diminui. O bem-estar animal reflete tanto na produtividade como também no comportamento do animal. Aqui mesmo, as galinhas dormem no colo da Renata. Renata, sempre foi assim? No nosso primeiro lote, que foi a Embrapa 51, as galinhas vieram pintainha, então a gente fez todo o processo do crescimento delas até a postura. E elas eram muito mansas e dormiam no meu colo, subiam no ombro, subiam na cabeça e chegaram até botar ovos no meu colo. É muito gratificante. E vocês pretendem diversificar, expandir ainda mais essa produção? Sim, a nossa meta é chegar a 12 mil galinhas. E agora com esse tempo, desde 2021, né, até agora, qual dica vocês dariam para quem deseja começar nessa atividade? Algo de repente que vocês fizeram não deu certo, que vocês não fariam hoje? Para quem for iniciar uma granja, primeira coisa, o trabalho é árduo, é de domingo a domingo. Você tem que ter 1000 detalhes sobre o bem-estar da galinha, a temperatura, a água, a ração, a idade dela. É bem trabalhoso, mas tudo é assim, né? E o retorno que a gente recebe de volta e a minha alegria de ver as minhas aves bem tratadas, bem-estar, elas livres, podendo pastar, podendo brincar, comer uma fruta, isso é gratificante para a gente, né? Então, é um trabalho pesado, mas ao mesmo tempo você tem um retorno, né? Essa natureza, você trabalhar com os animais, não deixar ele preso numa gaiola, isso para mim é torturante. Eu sou muito apaixonada pelas minhas aves, pelas minhas galinhas. E se elas não tiverem um bem-estar, eu não fico em paz. Então eu luto muito por isso. E a gente se preocupa muito por isso e segue portaria e vê cursos, né? Tudo que pode ser feito para que realmente ela seja uma galinha feliz. Fábio, você começou vendo vídeo na internet para poder aprender, né? Exato. E hoje você indicaria para a pessoa que vai começar tanto por hobby ou para questão comercial mesmo, que comece com quantas galinhas? Olha, para início, o ideal seria 2.000 aves, entendeu? E a pessoa precisa definir exatamente qual o tipo de ovo que ela quer colocar no mercado. Se é o caipira tradicional, que não é o nosso, que é um ovo colorido, ou se é uma postura comercial. Definido isso aí, a pessoa tem que pensar se ela quer produzir só o ovo e vender para um entreposto, ou se ela pretende colocar a marca dela com o rótulo dela. Que aí, antes das galinhas, ela precisa correr atrás do entreposto, liberação e tudo mais. Apesar de todo o trabalho que vocês têm com essa criação, em uma palavra, se vocês pudessem resumir o que significa para vocês esse trabalho? Alegria, satisfação. Renata? Em 2 palavras. Eu posso dizer que amor. Amor tem que ser 2 também, amor e dedicação. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Cândido Guerra, Sérgio Luiz de Oliveira, Flávio Inácio, Luiz Raimundo Soares, Cubijan Chaim, Donato Monteiro Diniz, Netinho Barreto, João Pereira, Robert Amaral, Jair e Clarice Hewert, Enio Panizzi, Alisson Silva, Carlos Henrique Benga e Laiane Lima. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente.
Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. As máquinas agrícolas são peça fundamental para aumentar a produtividade da lavoura. Hoje, focadas na sustentabilidade, elas vêm se mostrando também grandes aliadas do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente através de ações sustentáveis é um caminho que o agronegócio brasileiro tem seguido. E no setor de maquinário agrícola não é diferente. A descarbonização, por exemplo, hoje já é uma realidade no dia a dia das empresas e dos produtores rurais. Eu acho que o mercado, no geral, ele atende à normatização, né? Então é uma limitação que existe, o governo já vinha se preocupando com isso, e também existe uma preocupação do lado do produtor rural, né? Que é o nosso cliente. Hoje se fala muito, ou se veicula muito notícias negativas em torno do agro com a questão de meio ambiente, né? Relacionadas a desmatamento, a emissões de poluentes. Então hoje o próprio produtor, ele quer que essa notícia ela seja positiva, ele quer que traga benefícios, né, em termos de descarbonização, e por isso ele também demanda dos fabricantes que a gente nos adeque ou entregue soluções que sejam superiores ou que atendam a norma brasileira de limitações de emissões. Então, tecnicamente no produto, né, existem mecanismos para que a gente limite a emissão. Então, um dos mecanismos é a utilização de Arla, né, que é um composto que neutraliza a emissão principalmente do gás NOx, né, que ele é um gás bastante ofensivo aí ao meio ambiente. Então, esse é um dos mecanismos que a máquina possui, né, para neutralizar. E a gente comunica isso muito fortemente com os clientes, né, além de outros mecanismos, né. Essa máquina, esse Core 75, é um motor pioneiro, ele utiliza também um sistema chamado DOC DPF, são filtros que ficam no gás do escape para que o gás do escape saia mais puro. Então, são dois mecanismos principais, esse filtro mais a utilização do Arla, né, que combinados trazem aí, a gente fala, né, comparando um motor não regulamentado, que não tenha essa tecnologia, versus o que tem, a gente fala em 90% de redução de emissão de NOx, né, basicamente, comparando um trator antigo, né, lá do passado, comparado a esse, são 10 tratores antigos rodando junto para a emissão de um trator Fendt hoje atual. Com tal preocupação sendo a cada dia mais uma realidade, é preciso ampliar o pensamento e fazer com que mais elos da cadeia também olhem para a preservação. O Core 75 hoje ele é o principal produto, né, da AquaPower, o motor da AquaPower, que vem pensando na sustentabilidade. Então hoje, atualmente, a gente já pode abastecer ele com um combustível chamado HVO, né, que é o óleo hidroidratado. E ele aí chega numa redução, comparado ao diesel, né, fora essa questão da legislação, mas comparando o diesel atual, o B14, com esse HVO, nós temos uma redução de mais 75%. Então, o que eu quero dizer com isso? Os combustíveis alternativos, eles vão entrar muito forte. A gente fala em eletrificação, hoje a Fendt ela é pioneira, ela tem um modelo na Europa que chama E100, né, e lá um trator totalmente elétrico, muito mais aplicado, claro, a pequenas atividades, né, a limpezas de rua, nessas atividades. Outro ponto, o HVO, esse combustível alternativo, e estudos estão em andamento, a gente tem um laboratório de testes na Finlândia para a utilização do biogás, né, que também é um material que no Brasil a gente tem disponibilidade e consegue trabalhar. Também do etanol, né, que é uma coisa muito brasileira, né, a gente está buscando alternativas para estar usando o etanol. E o último seria o B100, que seria o óleo diesel totalmente biodiesel, né, que também existem estudos que a gente vê em várias frentes trabalhando para combustíveis alternativos. Como hoje o Brasil se posiciona em toda essa questão de sustentabilidade em maquinários, como nós estamos falando, em relação aos principais países concorrentes nossos na área de agronegócio? Eu acredito, rodando alguns outros países, eu acredito que quem tem propriedade e conhecimento, né, do que acontece no Brasil, sim,
mas muito se veicula sobre coisas negativas do agro, né? Então isso é um dos pontos que a FEN tenta ajudar, né, a partir da comunicação, desmistificar, né? Mas sim, eu acho que hoje lá fora ainda se tem uma ideia, né, de que o Brasil ele desmata, ele não se preocupa com o meio ambiente, e é muito ao contrário, né? Hoje a gente tem reservas dentro de propriedades muito maiores do que na Europa e nos Estados Unidos, né? Chega a 20%, 30% de área verde dentro de uma propriedade, enquanto lá fora é muito menor. Então tem o que ocorre realmente e tem o que se escuta lá fora, que às vezes é um pouco distorcido, né? Com mais tecnologia embarcada nos veículos, é natural se pensar no quanto os custos podem mudar e, por reflexo, mexer com o bolso do produtor rural. Existe a frente do custo e existe a frente da receita que a gente está buscando equalizar, né? O custo, obviamente, é algo que ocorre, né? Ele eleva um pouco, principalmente o custo operacional, quando eu tenho o Arla, né? Que é líquido a mais que eu vou ter que estar utilizando, então ele tem sim um custo operacional a mais. Por outro lado, existem incentivos que a gente trabalha para que a gente consiga equalizar o benefício e o custo, né? Um deles é um incentivo de financiamento, que é o nosso Procarbono, né? Então uma taxa menor para aquele produtor que busca, né, essa descarbonização através dos equipamentos da FEN. Esse é um viés, são vários, né, na parte econômica para viabilizar essa tecnologia, né? Quem trabalha com os maquinários também precisa estar atualizado, para assim passar adiante a importância dos cuidados com o meio ambiente. Esses profissionais eles devem ser altamente qualificados, né? Pois eles necessitam fornecer ao produtor orientações adequadas e praticamente customizadas, né? A necessidade do consultor. Para tanto, eles têm que ter uma série de competências tanto tecnológicas, técnicas, sobre a digitalização, sobre os equipamentos, sobre as máquinas agrícolas, enfim, autônomas ou não, e eles têm que conhecer o negócio do produtor rural para que ele adeque a orientação exatamente o que o profissional, o produtor necessita. É praticamente um trabalho customizado, né? No teu entendimento, tecnologias e sustentabilidade no agronegócio andam junto? Sim. A tecnologia auxilia a compreender a agricultura de precisão, a agricultura digital, ajuda o produtor a compreender exatamente quanto de insumos ele tem que usar, defensivos ele precisa usar, não usar a mais, ajuda a sustentabilidade no ambiente, no meio ambiente, e também a questão econômica, né? Então, eles passam a não usar desnecessariamente esses recursos e investimentos, sendo que não é necessário em todo o talhão, né? Então, assim, são orientações fundamentais e que contribuem certamente. Produzindo cana numa área de 6.500 hectares, Paulo Stabile tem buscado se adequar às mudanças mercadológicas. Para ele, trabalhar no campo, cuidando cada vez mais do planeta, é uma ida sem volta. Se você não tiver uma propriedade sustentável, que você consiga adequar as normas que vêm, né, que isso o pessoal impõe para a gente, e a gente tem que se adequar a essas normas para você poder sobreviver e crescer. E tentar produzir o máximo possível, gastando menos, seja de combustível, de água, de tudo que você puder economizar, né? Para você ter uma propriedade relativamente lucrativa, senão não tem jeito. E essa sustentabilidade com a parte do CO2 e tudo isso, hoje em dia é pauta no mundo inteiro. Então essas marcas estão vindo trazendo tudo isso para a gente, e você tem que deixar aquele tratorzinho velho que você tinha lá, que não tem essa parte de limpeza do oxigênio, tudo do que ele queima do gás, né, do combustível. Então a gente está deixando de trás. Tem alguns tratorzinhos lá só para relíquia, para ficar lá guardado lá na propriedade. Mas a nossa família sempre tem buscado maquinário novo que seja mais adequado às exigências que tem hoje ali, para você ter como que fala assim, na sua propriedade, uma rentabilidade melhor, né? E dentro das normas do que a lei exige hoje. Você recentemente fez uma compra de maquinário.
quais foram os aspectos que te levaram a comprar esse determinado maquinário e quais vão ser as economias e as ajudas ao meio ambiente que ele vai proporcionar na sua utilização? Hoje, mão de obra está difícil, gente especializada está difícil, então você precisa de trator cada vez mais grande para você fazer o mesmo serviço que fazia, vamos supor, com 2, você fazer com um só, por causa de gente, mão de obra especializada ali, melhor, e o trator que vai consumir menos e poluir menos. Esse é o principal coisa hoje em dia, é consumo de combustível e poluição. Quanto menor que você tiver, você tá... E a usina premia a gente, tem prêmios sobre tudo isso. Eles tem o pessoal que faz o levantamento, então a gente tem premiação sobre isso. Quanto mais dentro da lei você tiver, menos poluição, tudo isso você agrega valor. Na tua opinião, produtores que não se adequarem a essa nova realidade, principalmente também falando aqui dos maquinários, vão ficar de fora? Vai ficar para trás. O próprio mercado vai colocando você de lado, vai excluindo você. Hoje você vai vender um produto, se você não tiver adequados às normas, a gente tem lá 3 auditorias por ano. Então, se você não tiver adequado, tudo certinho, você não consegue mais ficar no mercado, no ramo. Você é obrigado a sair fora. Os aditivos alimentares são grandes aliados do pecuarista para garantir a saúde e o desenvolvimento pleno do rebanho. Em grande quantidade de oferta no mercado, os aditivos alimentares podem trazer benefícios para a pecuária. Para isso, a recomendação é que o produtor procure saber qual a efetividade de cada opção, além da utilização nas situações mais indicadas. Existem muitas alternativas de aditivos e é interessante usar. A tarefa do produtor é separar aqueles que não são efetivos dos que têm comprovação científica que são efetivos. É esses que a gente deve procurar. Os aditivos mais comuns que a gente tem no mercado são os antibióticos, então ionóforos, a virginamicina, com bons resultados. Nós temos também empresas que vendem óleos essenciais também com bons resultados e também tem alguns outros um pouco mais diferentes. Então, a gente tem a questão do nitrato de amônia, que não é um produto comercial, mas ele pode ser vantagem usar por reduzir metano. E nós temos aí outros aditivos, probióticos, prebióticos, e aí cada um deles, conforme eu falei, o produtor tem que levantar a ficha, ver se esse respaldo é verdadeiro, e hoje, felizmente, é fácil, porque a gente tem muito acesso à informação, e aí, como eu falei, não escapa de ter que pôr o preto no branco para ver se realmente o aditivo está sendo de uso vantajoso. Nas contas, a dor de cabeça que o pecuarista não quer ter é o custo-benefício negativo. Por isso, essa avaliação e escolha do aditivo tem um peso bastante importante. Por exemplo, os ionóforos que a gente usa, porque ou tem melhor desempenho, ou porque o animal come um pouquinho menos com o mesmo desempenho e, portanto, tem mais eficiência, eles têm o benefício adicional de melhorar o ambiente ruminal, especialmente em dietas de alto concentrado. Então, esse é um benefício a mais, que mesmo havendo um empate aí no que custa para usá-lo, né? Como você tem essa vantagem adicional, vale a pena. E vai além da parte econômica, porque à medida que o aditivo faz você produzir a mesma quantidade de carne, usando um pouco menos de alimento, ou produzir mais carne com a mesma quantidade de alimento, a gente está precisando de menos recursos para fazer o produto, e isso ambientalmente é interessante. Cada vez mais as tecnologias vão avançando em diversos setores do agro. Com os aditivos não é diferente, e a cada molécula nova desenvolvida, os preços para o produtor sofrem variações. O que eu acho que vale a pena comentar são duas coisas nesse aspecto, né? Que às vezes você tem alguns aditivos que são extremamente baratos e que às vezes o produtor usa, é tão barato que qualquer coisa que ele der me resolve. E a gente alerta que não é uma boa
opção fazer esse tipo de escolha, porque eventualmente você está só gastando dinheiro a mais, além do que eventualmente ele pode te dar até algum prejuízo, né, se for muito azarado. E outro aspecto que eu acho que vale a pena comentar é que aditivos, frequentemente, eles melhoram muito pouco, ou relativamente não existem melhorias extremamente grandes com aditivos. Então, se é 10% a 20% que está prometendo, e você vai usar 10% a 20%, ou a média 15%, para fazer a conta de custo-benefício, é mais ou menos por aí, é o que a gente espera no aditivo. Além da relação custo-benefício e os ganhos por ter adentro, a utilização destes produtos também trabalha num importante ponto ambiental dos dias atuais: a redução de gases de efeito estufa. O que normalmente a gente tem são aditivos que podem reduzir o metano, mas em geral trazem algum outro benefício, como aumento de ganho. E tem alguns aditivos que você vai ter só o aumento de ganho. Mas se ele permite o aumento de ganho e não aumenta a emissão de metano, a gente está reduzindo na métrica que é considerada uma das melhores métricas para a gente pensar em mitigação de metano, que é a quantidade de metano por quilo de carne produzida. Então, se eu produzo a mesma quantidade de metano, mas tenho 10% a mais de produção de carne, de ganho, eu estou reduzindo a emissão em metano por quilo de carne. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clique no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Paulo Gomes, Zefinha Santos, Maricele dos Anjos, Valdomiro Tchaikovsky Júnior, Rodrigo Nóbrega, Araújo Rego José, Elison Maga, Paulo Mutaguchi, Gedeão Souza, Hildo Dias Batista, Marcone José, Silvi Costa, Clayton Lopes, Antônio Costa, Lacir Albino, Eduardo Rodrigues e Antônio Lemos. E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo, tá? Mas hoje eu vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui abaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim, mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então, obrigada e vamos em frente! Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. O abacate tem ganhado cada vez mais prestígio na mesa do consumidor e o estado de São Paulo é um grande expoente na produção nacional do fruto. Se destacando cada vez mais no cenário da fruticultura nacional, o cultivo do abacate tem levado o estado de São Paulo à liderança da produção da fruta no país, com 159.444 toneladas, e seu valor de produção está na casa dos 360 milhões de reais. O estado de São Paulo ele é o maior produtor de abacate porque nós concentramos o primeiro semestre, que é o maior volume. Esse primeiro semestre é da safra, são abacates mais precoces que estão no estado de São Paulo. Atingimos quase 60% da produção brasileira de abacate está no nosso estado.
Os abacates tropicais, que são aqueles verdes de maior tamanho, registram até 95% do consumo no mercado interno. Por outro lado, a exportação da fruta ainda caminha a passos lentos, apesar das expectativas serem boas. 5% é a variedade Hass, mais comumente conhecido no Brasil como avocado. O avocado ele é conhecido mundialmente, mas no Brasil ainda não tem muito paladar para ele. É uma fruta de alta qualidade, de muito potencial, mas nós precisamos explorar mais. A exportação do abacate tropical, que são os abacates típicos brasileiros, ela é ainda devagar, ela é via aérea, mas já está crescendo muito no mercado europeu. Estamos mandando também para a Arábia Saudita, para Emirados Árabes, e também hoje ele entra como exótico no mercado europeu. Então é uma fruta muito diferenciada, típica brasileira. Além do sabor e retorno econômico, o sucesso da fruta também está ligado à saúde, uma vez que, por exemplo, ela ajuda na redução do colesterol, trazendo saciedade e sendo benéfica para quem pratica exercícios físicos. Eu acho que houve uma mudança de como o consumidor vê a cultura, né? Que não é mais uma cultura considerada oleosa ou calórica, né? Então essa mudança do consumidor cria um diferencial de consumo, então é uma cultura reabilitada, né? E outra questão importante é que hoje se come não só abacate como doce, como sempre foi tradicional no Brasil, né? Por influência da América Latina, hoje se come muito abacate salgado. Isso deve permitir que o mercado cresça mais continuamente, né? E por falar em crescimento, o abacate é uma cultura que possui diversas cultivares. E se o produtor souber trabalhar com elas, vai colher a fruta praticamente o ano todo. O abacate ele tem que ser tratado como uma fruta fina, né? Ele requer pulverização, adubação, adubação orgânica. Não é aquela fruta que antigamente deixava vir naturalmente. Hoje ele requer tratamento, sim. A dica que eu dou para quem está pensando em produzir abacate é plantar e se dedicar. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa, vale a pena! A busca por mais saúde e produtividade das lavouras não para. E as pesquisas vêm resultando em novas e eficientes tecnologias, que se refletem no maior volume de grãos obtido por hectare. No ranking entre os maiores produtores de soja e milho, o Brasil busca constantemente novas tecnologias para aumentar a performance das culturas. Atualmente, quais são as principais dificuldades que o produtor encontra na produção de milho? O produtor encontra uma série de desafios, né, ao longo da produção de milho, porque é uma indústria a céu aberto, né? Então está sujeita a variações climáticas, está sujeita a pragas e doenças, está sujeita a uma série de desafios que muitas vezes, né, o controle desses fatores externos ele não é possível. Então a gente precisa de fato manejar a cultura, a planta, junto, né, com estratégias de mitigação desses impactos para que o agricultor possa superar aí esses desafios. Mas dentre os principais problemas hoje, né, no milho, por exemplo, a gente vai ver aqui um problema do complexo de enfesamento, que vem através de um vetor que é a cigarrinha, né? Isso tem causado prejuízos grandes aí em áreas de milho dos agricultores e uma série de outros. Normalmente, né, esses problemas eles são sistêmicos. Então a gente precisa de fato ajudar a planta a lidar melhor com eles para que a gente possa garantir aí o sucesso da lavoura. Nesse lugar que a gente está agora, por exemplo, para poder implantar essa cultura, quais foram os principais cuidados? Legal. Os cuidados eles começam então desde o planejamento, né, da lavoura. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então começa antes até da semente estar no campo. A escolha de um bom material genético é fundamental, né, para que aquele material genético ele seja adaptado às condições de clima, de altitude da região. Então esse é um ponto fundamental. Desenhar bem todo o manejo que vai ser feito, né, para essa planta ao longo do ciclo dela, desde a adubação, controle fitossanitário, manejo nutricional, fisiológico, a utilização de biológicos,
todo esse cuidado ele é fundamental, né, para que você possa ter as plantas mais eficientes com uma performance melhor no campo. E apesar de ser feito um planejamento inicial, né, é super importante que a gente acompanhe também a área, porque muitas vezes a gente precisa mudar um pouco o planejamento que foi feito, né, devido a algum problema climático que não estava previsto, que não estava mapeado, devido a alguma praga ou doença que a gente não esperava que teria pressão ou problema naquele ano, mas que acaba tendo. Então eu sempre resumo dessa forma, né, fazer um bom planejamento, mas ao mesmo tempo acompanhar e fazer correções que forem necessárias ali do planejamento durante a safra. Com relação à produtividade, a gente consegue fazer um exemplo, ter uma noção de dados, assim, se eu investir e se eu não investir na performance dessa planta? Essa é uma pergunta muito boa, porque inclusive hoje, tanto para a cultura do milho quanto para a cultura da soja, é muito comum a gente ver concursos, né, de produtividade aí no país, e é muito distinto assim, a produtividade máxima que os agricultores conseguem atingir nesses concursos com a produtividade média do país. Então existe um gap, né, muito grande da média produtiva para esse potencial que é atingido. Então é muito comum a gente ver áreas aí com alto nível de investimento na cultura do milho produzindo mais de 200 sacas por hectare, né? Enquanto que em áreas de baixo investimento a gente vê ali 130, 140 sacos por hectare. Assim, é muito variável, né, a produtividade, eu estou falando números aqui, mas para a gente ter uma ideia da dimensão do gap que existe entre lavouras altamente produtivas e lavouras com uma produtividade mais baixa. Muito disso vem do investimento que é feito nessa lavoura ao longo de todo o ciclo. Com as mudanças climáticas, as técnicas de manejo também precisam ser adaptadas, conforme os ciclos e as exigências da planta. Com as mudanças climáticas, o que acontece é que uma planta estressada, ela tende a ser mais susceptível a doenças. Então, se eu estou passando por um momento onde a minha planta está sentindo qualquer interferência, né, dessa temperatura alta, por exemplo, que a gente está vivendo, de uma restrição hídrica, de chuva, isso varia muito também de região para região, mas esse impacto climático, ele tende a fazer com que a planta ela fique mais sensível, ela fique mais susceptível a uma série, né, de pragas e doenças. Então, a gente precisa, de fato, estar atento aí a esses pontos. O milho, ele tem algumas etapas ali, né, do seu ciclo de desenvolvimento que são bastante estratégicas. Então, assim, primeiro, a implantação da lavoura é fundamental, porque é onde a gente vai conseguir garantir que nós vamos ter uma população de plantas adequadas para produzir bem, né? Então, a planta de milho a lavoura de milho, desculpa, sendo bem implantada, me garante que eu tenha plantas por hectare para poder produzir bem. Então, essa é uma fase crítica, né? Depois ali no início do vegetativo, ali na fase fenológica de V4, por exemplo, a gente tem também um outro momento super importante, que é a hora que o milho está definindo o potencial teórico produtivo dele. Então é muito comum nesse momento os produtores fazerem, né, manejos ali nutricionais, fisiológicos, para poder contribuir com esse desenvolvimento do milho nessa fase. E também evitar, obviamente, competição com plantas daninhas, né, evitar incidência de pragas e doenças, estar muito atento a todos esses fatores, né. A fase ali ainda no vegetativo de V8 é outra fase crucial, que também a gente pode ajudar essa planta a se preparar melhor para entrar na fase reprodutiva, que vem ali na sequência. Então, dali para frente ela pode, né, já entrar na fase reprodutiva, que é uma fase onde ela fica muito sensível, que é onde ela precisa garantir, né, que vai ter ali um bom desenvolvimento da espiga, né, que vai ter ali um bom pegamento, que ela vai conseguir encher os grãos, né, que vão ser colocados ali na espiga. Então, no milho é muito comum a gente pegar a espiga e contar, né, quantas fileiras de milho a gente tem na espiga, quantos grãos por fileira, tudo isso é componente de produtividade do milho, além do peso desses grãos depois. Então eu preparar bem a planta para chegar, né, nesse processo e para ter eficiência, especialmente na produção de fotoassimilados, que é a fotossíntese, né, que a planta produz seu próprio alimento, e também em translocar esses fotoassimilados para o grão, para poder encher, né, bem esse grão, é fundamental. Então, eu diria que o milho tem essas fases críticas, mas que o importante é manejá-lo durante todo o seu ciclo de desenvolvimento, né? Mesmo se tratando de plantas com metabolismos diferentes, os desafios ao longo do ciclo e os cuidados para garantir melhor desempenho produtivo da soja podem ser semelhantes. Se tratando de performance e produtividade, como a gente consegue identificar que houve investimento ou que faltou investimento nessa planta? A gente consegue ver pela própria estrutura da planta, né? Então uma planta que vem se desenvolvendo melhor, né? Soltando mais ramificações, tendo nós produtivos, a gente consegue olhar para o pegamento de florada dessas lavouras, né? Ver no número de vagens que a gente tem por nó produtivo,
vendo também, né, como está o enchimento desses grãos, lá na hora de colher que a gente vai conseguir fazer uma avaliação mais detalhada do peso desses grãos, mas aqui a gente já consegue ver como eles estão se desenvolvendo. Então eu falo que é cuidar dos componentes de produtividade dessa soja, né? Então quantas vagens ela vai ter por hectare, né? Quantos grãos ela vai ter por cada vagem e quanto que esses grãos vão pesar. É isso que vai definir depois a produtividade do agricultor. E lógico que isso depende de quantas plantas ele tem por hectare, então aquele racional do plantio bem feito para que tenha mais plantas vale muito aqui. Vai depender de quanto ela se desenvolveu, porque as vagens vão estar em cada nó produtivo. Então cuidar de todos esses componentes é fundamental. O ciclo todo ela enfrenta desafios, né, mas tem as fases que a gente também entra com mais cuidado em plantação, então como eu citei, né, para garantir um bom número de plantas por hectare. O desenvolvimento vegetativo ali em V4, V5 garantir uma boa estrutura de plantas, tanto o desenvolvimento de raiz quanto de parte aérea. Até V5 a planta foca mais em raiz, de V5 para frente ela foca mais em parte aérea, então garantir uma boa arquitetura de planta precisa ser trabalhada. O florescimento é uma fase super crítica, né? Então a planta ela vai estar colocando flor e vagem ao longo de um longo período no reprodutivo, ainda mais as novas variedades que são indeterminadas, então ela cresce e floresce ao mesmo tempo, então a gente precisa garantir um bom pegamento dessa florada. E o enchimento de grãos, porque se chegar lá na frente ela não conseguir translocar o açúcar que ela está produzindo para o grão para dar peso e tamanho, ela perde muita produção, né? Então o enchimento de grãos é outra fase crítica. E no caso de doenças, quais são as principais que a gente encontra no Brasil, em diferentes regiões? Na soja a gente tem várias doenças que atacam, né? Então desde a ferrugem, é uma doença que afeta bastante áreas em diferentes regiões do país. A gente tem as doenças de final de ciclo, que também tem afetado bastante. Tem se falado muito atualmente na anomalia da soja também, né? Que tem causado muito problema. E aí, em todos esses casos, a gente precisa entender, né, para especialmente definir um manejo fitossanitário que vai ser mais adequado para aquela área e, ao mesmo tempo, fazer esse manejo da planta, que a planta, quando ela se defende melhor de diferentes doenças, né, não é um manejo específico. Então ela vai conseguir lidar melhor com diferentes problemas aí no campo. Chegou a hora da gente se despedir. Uma pena, né? Mas se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro e ganhar uma assinatura da Rural Flix. Aposto que você vai gostar. Um forte abraço e até semana que vem!